Péssimo jogo da equipa do Sporting, começando logo por aí. Péssimo jogo, péssimo jogo, péssimo jogo. E há certas coisas que nós não podemos atribuir a culpa a Rui Borges. Começando, o Pote arrastou-se em campo hoje. Claro que é parte do Rui Borges o ter metido de início e depois não ter tirado de campo, certo? Trincão arrastou-se em campo. Morten fez um jogo horrível com bola e sem bola. Morten é que dá um penalti ao Braga literalmente caído do céu. Braga fez um bom jogo, atenção. Não é essa a questão, mas o penalti que o Morten comete é de brandar aos céus. Já é o segundo penalti que o Morten comete assim em Alvalade que nos ajuda a custar pontos à equipa do Sporting. Ele é o capitão, é dos mais experientes do clube, está num patamar que tem que saber o que está a fazer neste nível. Não pode cometer aquele penalti e depois ainda achar no final do jogo, ou achar, neste caso, quando a decisão do árbitro, o árbitro está errado e ele pensa que foi mão, pá, não faz sentido, ok? Rui Silva limpou um bocadinho a imagem. Eu gosto muito do Rui Silva do que foi aquele gol. Indo ao jogo. Sporting com muitas dificuldades na primeira fase de construção, ok? O Braga preparou muito bem o jogo, certo? Fosse com o Paulo Vitor, fosse com o Fran Navarro, que depois tinha entrado, nós tínhamos um Braga muito bem a condicionar a equipa do Sporting no que era a saída de bola. Okay? O Braga pressionava. O Braga jogava com 3 centrais, ok? O Braga fechava com 3 centrais. Muito bem o Braga aqui no condicionamento, na forma como o Braga conseguia impedir que a bola entrasse com qualidade e saísse com qualidade da linha defensiva do Sporting, certo? Um Sporting colocava a bola em Inácio e colocava ainda base e nunca conseguiu encontrar espaço nesta zona do campo. Nunca. Raras foram as vezes durante todo o jogo que o Sporting conseguiu encontrar espaço nessa mesma zona do campo. Começando aqui por outras questões. Nas poucas vezes que encontrou esse espaço foi quando surge o golo do 1-0, com o Morita, neste caso a descair para o corredor esquerdo. Não prestem muita atenção aqui ao sentido do ataque, ok? Porque aplica-se o mesmo. Em que Morita cai no corredor esquerdo, Maxi consegue aparecer Morita aqui nas costas de Vítor Gomes, a bola entra lá. E depois permitiu que o Sporting atacasse por este corredor em que Pote consegue aparecer finalmente no espaço no 1 para 1, vai no 1 para 1, ganha o lance, faz o cruzamento atrás, alguma carambola e o Sporting chega ao gol sem fazer muito por isso, certo? Porque o Sporting estava com muitas dificuldades a conseguir sair do seu último terço, porque o Braga conseguia, e muito bem, condicionar muitas vezes esta saída do Sporting. E outra coisa, não sei se vocês repararam, o Sporting muitas vezes, isso viu-se também na segunda parte, o Sporting muitas vezes estava a jogar a 3-4-3. Tinhas muitas vezes o Inácio, vamos meter a equipa aqui do Braga um bocadinho mais recuada, tinhas o Inácio, tinhas Debaste, Inácio e Vagianides a fazer isto, depois com o Maxi um bocadinho mais projetado. Muitas vezes o Sport estava assim, com Morten e Morita, tal como no 3-4-3 que o Sport estava habituado a jogar, a fazer esta parelha à frente dos centrais, um Kenda muitas vezes aqui, um Trincão muitas vezes um bocadinho mais lateralizado e um Soares a tentar fazer movimentos de rua aqui no corredor central. Muita a imagem do que era o 3-4-3 que o Sporting tinha no passado. A meu ver, não fez sentido esta preparação do jogo também. Depois outra coisa, a bola entrava em Inácio, a quantidade de passos errados que a equipa do Sporting cometeu tentando encontrar colegas no corredor central foi gritante, porque cara, já ia fazer as neiras. O Braga conseguia condicionar muito bem este mesmo espaço, fosse a bola aparecer para Trincão, fosse a bola entrar em Morita, fosse entrar em Morten, mas depois o Sporting havia uma coisa gritante, que era o Sporting não conseguia injetar a bola de forma a que, por exemplo, ok, estamos aqui à procura um bocadinho mais do espaço, porquê não fazer um movimento de aproximação de Pote e um esticar de Maxi? O Sporting nunca procurou isso. Nós chegamos a ter bolas em que o Sporting, a bola está no Rui Silva e não é um procurado do espaço do Soares. É um bater na frente e esperar que o Soares ganhe bolas. Não faz sentido. E foi isto ao longo do jogo todo. A exceção foi naqueles primeiros 15 minutos é que o Sporting teve ali um outro momento interessante e depois faz o gol muito com o deslocamento posicional de Morita. Depois outro problema. A saída de construção do Braga com os centrais, muitas vezes o Braga, eu sei que me esqueci do guarda-redes do Braga, muitas vezes o Braga usava o miúdo, o Ornicek, Ornicek, para sair e ajudar na primeira fase de construção, e bem, o Sporting não precisava de cair em cima do guarda-redes, o Sporting muitas vezes estava a pressionar assim, mas o Sporting novamente com alguma dificuldade em entender de que forma é que poderia impedir
que, parem aí, deixem-me meter aqui os médios do Braga, impedir de que forma é que o Sporting podia condicionar um bocadinho mais a saída de bola aqui por parte da equipa do Sporting Clube de Braga, que, volto a dizer, teve muito bem no que foi o jogo, e havia sempre alguma indefinição por parte aqui do Sporting, quem impressionar, porque o Ornichek recebia a bola poderia entrar em Vítor Carvalho, a bola entrava em Lagier Beck, depois colocava no Vítor Gomes, e depois havia sempre o mesmo problema. Por causa aqui do Grealish, o Sporting Braga conseguia ter aqui alguma capacidade de superioridade na zona de meio campo, por causa da saída a 3 e desta forma de sair do Braga, em que Pote ficava entre ir ao central lado direito e sair no Vítor Gomes. Muitas vezes este Grealish fazia este movimento de aproximação, Mort estava sempre demasiado longe nesse dito movimento de aproximação, e permitia que esta ligação saía aqui pelo corredor encontrando Salazar, e Pote já não conseguia acompanhar as subidas de Vítor Gomes. Muitas vezes quem andava aqui a fazer estes movimentos era Morita a tentar vir vascular aqui ao corredor esquerdo e ajudar esta zona, porque o Pote não descia, e ajudar na forma como Vítor Gomes e Salazar criavam muitas vezes triangulações para cima de Maxi. A maior parte dos ataques perigosos do Braga foram por aí, por esse mesmo corredor direito. O Sporting mais ou menos lidou com os duelos físicos nas bolas que entravam em Pau Torres, e nesse aspecto, em Pau Torres não, em Pau Vítor, aliás, e nesse aspecto o Sporting teve bem. O problema do Sporting é quando ganhava a bola novamente. Imaginemos, bola no Gonçalo Inácio, da Bast, o Sporting esteve sempre apático com bola, fazia uma confusão gigante a forma como o Sporting estava apático com bola, em que não conseguia fazer com que aparecesse uma unidade num corredor mais central a ter qualquer tipo de apoio. O Sporting não conseguia encontrar espaço, era ridículo. A falta de movimentação dos jogadores do Sporting era gritante. E depois volto a dizer, o Sporting muitas vezes estava assim, isto é um 3-4-3, certo? O Sporting voltou a ir ao 3-4-3 hoje, também não entendi porquê. E depois, tudo o que foi na primeira parte que eu estou-vos aqui a mencionar, prolongou-se pela segunda parte. As únicas diferenças que tivemos foi quando saiu o Trincão, entrou muito bem Alisson, okay? O Alisson passou para o corredor esquerdo, Pote veio para dentro, que ainda manteve-se à direita, e tiramos Morita, que já estava... Morita estava perdido no campo, e não era por uma questão física, ok? Era por uma questão de não entendimento do que estava a passar no jogo, a meu ver. Entrou com o Koshvili, e o Koshvili veio dar uma coisa, veio dar um bocadinho mais de agressividade no Sporting, na forma como pressionava o Braga, e um bocadinho mais de aceleração com bola na forma como o Sporting saía. E o Sporting começou a ter alguma coisa interessante, que foi um Sporting a conseguir aproveitar mais o espaço que existia, porque o Braga já não havia o Pau Torres, tinha sido um intervalo, tínhamos aqui Navarro, e o Braga conseguiu muitas vezes condicionar a saída do Sporting, ok? Quando a bola estava aqui nos centrais, volto a dizer, Vagenidis muitas vezes estava aqui baixo, neste posicionamento, Morten, Coxo, Grilo, tal, Pote mais dentro, caraças, eu já ia fazer as neiras, Soares, muitas vezes nós tínhamos o Vítor Carvalho, ficava naquele intermédio de estar aqui entre ficar no Soares e aqui a questão do Pote, muitas vezes saltava um dos centrais também, fosse Nhacate, fosse Lhares Beck, a questão do Pote. Mas o Sporting, quando nas poucas vezes conseguia sair, ok? Alisson muitas vezes conseguiu aproveitar muito bem o espaço, porque o Braga pressionava bastante alto, ok? O Braga estava a pressionar bastante alta a saída do Sporting, mas não era uma pressão muito intensa, era uma pressão alta, mas não era muito intensa. Muitas vezes os jogadores do Braga até chegavam ligeiramente atrasados ao portador da bola. Só que o Sporting mesmo assim não estava a ter mobilidade para conseguir injetar a bola no espaço. Das poucas vezes que injetou foi na segunda parte, muitas bolas, procurando aqui o corredor esquerdo com subidas do Alisson e do próprio Maxi, teve alguns lances para isso. E mesmo assim o Sporting teve momentos que poderia ter e deveria ter definido muito melhor no último terço, porque esteve perto de poder chegar ao golo. Esteve perto de poder chegar ao golo. Há pelo menos lá 2 lances que melhor definidos tinham dado golo por parte da equipa do Sporting. Um deles é clamoroso, aquela bola com o Maxi fica talvez um cruzamento demasiado alto para o que era suposto. E tivemos uma bola... e o ataque à bola do Fotis também ele está a contar com um tipo de bola que depois vai um outro tipo de cruzamento. Isto tem muito a ver com o entrosamento da equipa e dos jogadores também, mas o que se notou sempre foi um Sporting intranquilo com bola e sempre com muita dificuldade a conseguir, de certa forma, encontrar os espaços. Temos um Sporting sempre atípico, o Sporting nunca conseguiu encontrar onde o espaço estava. A saída do Soares por Ioannidis veio dar um bocadinho mais de choque físico ao avançado, uma capacidade de sair com bola muito melhor e ser muito mais agressivo nessa mesma saída. Mas o Sport também não suscitou muito o ataque ao espaço do Fotis.
Depois o Vítor Gomes acabou por sair para entrar Gabi Martínez, acabou por sair na KT para entrar o Mabi, para manter a frescura e a capacidade de saída à equipa do Braga e estar um bocadinho mais fresco por causa do Fotis no que era o ataque ao espaço. Gabi Martínez entrou claramente para ser um extremo puro. É um facto que o Braga ia tendo alguma bola. O Braga terminou o jogo com 56% de posse de bola, quase o mesmo número de remates que o Sporting, mais massa à baliza que o Sporting, mais cantos que o Sporting, por exemplo, mais passos feitos e mais passos acertados que o Sporting, por exemplo. E eu avisei que este Braga, neste tipo de jogos, quer dizer que não tem que assumir a responsabilidade, prepara-os muito bem. Basta olhar a questão do Feyenoord e do Celtic. E um Braga que ia condicionando a saída do Sporting e ia causando dificuldades ao Sporting. O Sporting não conseguia sair. O Sporting tem 2 ou 3 saídas, vamos dizer 5 saídas ao longo do jogo todo, desde os centrais com cabeça de não queimemos, e quando essas saídas aconteceram, o Sporting realmente criou perigo. O Sporting pecou sempre essa tal definição. Há um lance na segunda parte, para mim, gritante, em que o Sport está mais ou menos com este tipo de posicionamento, certo? E nós temos uma equipa do Sporting em que os médios fazem isto, certo? Os médios fazem isto, e não há nenhum destes jogadores aqui, que faça um movimento de aproximação para dar uma linha de passe ao Inácio. O Inácio acaba por procurar esta linha de passe, a bola não entra, mas toda a linha ofensiva da equipa do Sporting está estática, e depois o Braga está a pressionar, o bloco está mais distante do que está aqui, as linhas dentro do bloco, há um imenso espaço e o Sporting não o aproveita. O Sporting teve uma incapacidade gigante de encontrar o espaço, porque a pressão do Braga, apesar de ser alta, não era muito intensa nem muito rápida, não era uma pressão asfixiante, como por exemplo fez o Porto, à equipa do Sporting. Mas o Sporting foi sempre muito macio, muito pouco proativo, mais reativo, e a bola o Sporting não conseguia ter bola, o Sporting não conseguia gerir o jogo com bola. Certo que na segunda parte aproveitou um bocadinho mais o espaço que existia, com a entrada do Alisson, com a entrada do Fotis, com a entrada do Cojo, mas depois foi perdulário naquilo que foi criando, ou que pouco foi criando, em que poderia ter matado o jogo e gerido o jogo de uma maneira diferente, mas também não tivemos isso. E depois, com o passar dos minutos, o jogo foi-se arrastando, o Braga ia acreditando que era possível, apesar do Braga não ter criado realmente grandes oportunidades de golo perante a equipa do Sporting. É um facto, o primeiro remate que o Braga faz à baliza na primeira parte aos 44 minutos, tem uma grande oportunidade de golo, é um facto, mas esquecer, do Lelo para uma grande defesa do Rui Silva, ali por volta do minuto 50, 60 minutos, mas depois de então, mais nada foi criado, é um facto, o Sport também nada criou, para chegar ao 1-0, acabou por chegar ao 1-0 num lance bem trabalhado, mas com alguma sorte pelo meio, mas lá está, faz parte. É um facto que o Sport depois tem lances, já depois desse lance do Lelo, para poder fechar o jogo e não o consegue fazer. Mesmo assim, nunca o Ornstein teve que fazer uma defesa, por exemplo, para vocês terem uma ideia. E o Sporting foi deixando-se arrastar com o passar do tempo o jogo, e um jogo que parecia ligeiramente controlado dentro de um jogo horrível e mal conseguido por parte do Sporting, mal trabalhado, mal reajustado durante o jogo, mal definido por parte da equipa do Sporting em contexto individual, em contexto coletivo, e também, para mim, com culpas do Rui Borges no cartório. Há uma falta do Maxi escusada, que era preferível só fazer contenção, que o jogador dali não ia fazer grande coisa, portanto aí um pequeno erro individual, e depois um livre a quilómetros de distância da baliza, em que temos um Morten que se preocupa mais em puxar o adversário, em fazer uma falta. Amigos, aquilo no handball era 2 minutos e expulsão, ou seja, era livre de 7 metros e exclusão de 2 minutos. No handball, tal foi a forma ostensiva como o Morten puxa o Liarsbeck pela camisola, pelo braço, só lhe faltou puxar os calções. O Sporting não pode, para vocês terem uma ideia, em Nápoles, erro de Quaresma individual, erro coletivo da equipa e também de Inácio, que não dão uma traçada naquele contra-ataque do 1-0. No 2-1, erros individuais deixam o De Bruyne cruzar sozinho, erro do Rui Silva individual, erro na abordagem de Gonçalo Inácio e dá o 2-1. Hoje com o Braga, que tiveste a 2 minutos de terminar o jogo, ias ganhar um jogo, mas de uma forma horrível, mas podias ter ganho o jogo, porque não fizeste jogo para ganhar. Há jogos assim ao longo dos campeonatos em que tu ganhas sem jogar merda nenhuma, é um facto. A 2 minutos do fim, tens o teu capitão que faz um penalti ridículo, como já fez contra o Arouca, por exemplo. E o Sporting deixa fugir 2 pontos, outra vez com a equipa do Sporting de Braga, outra vez em 2 anos seguidos, e outra vez muito parecido ao ano passado, com um golo a cair também perto dos minutos finais, com o Braga a acreditar sempre que era possível. Não faz sentido. O que aconteceu hoje, há muita coisa que não faz sentido. A incapacidade do Sporting reajustar o intervalo não fez sentido. As mexidas tão tarde, a meu ver, acho que o Alisson devia ter entrado ao intervalo. Coxo poderia ter entrado ao intervalo também. Para mim tinha entrado Fotos no lugar de Pote. Mas se calhar estás a arriscar demasiado.
Amigos, se vocês querem ser campeões, vocês têm que correr algum tipo de risco. Mesmo assim, para mim as entradas foram tarde. Ele e o Rui Borges aqui, por isso é que lhe ponho no espeto, disse no final do jogo Estoril, se tiver que tirar alguém, vai tirar, não tem problemas disso. Se tiver que tirar alguém mais cedo, tira. Se tiver que gerir e tirar um jogador de campo, tira o mais cedo de campo. Disse o mesmo do género em Nápoles. Porque é que não tirou o Pote ao intervalo? Porque é que não tirou o Trincão ao intervalo? Como é que o Pote termina este jogo? Eu sei que o Pote, eu adoro o Pote, eu gosto muito do Pote, mas o Pote, este jogo em específico foi sofrível. O Pote não tinha explosão, estava demasiado errático com bola, estava demasiado errático sem bola, nunca acompanhou o Vítor Gomes nas subidas, deixou sempre desprotegido o Salazar. Na segunda parte, houve um reajuste em que o Pote, em vez de preocupar-se em apenas acompanhar o lateral, começou a fechar um bocadinho mais o corredor central, porque o Braga estava a meter muita gente aí, e impediu um bocadinho mais que o Braga entrasse pelo corredor central para depois lateralizar o jogo. Nesse reajuste, o Pote teve bem, mas depois, quando passou para 10, o Pote já não tinha capacidade, estava sempre a mastigar o jogo, estava sempre a tomar as piores decisões. Na segunda parte, inclusive, meteu-se à frente dois colegas que iam rematar, por exemplo, já nas imediações da área do Braga. Termina o jogo com os bafos de fora. Eu entendo, vem de uma lesão super complicada, teve 2 recaídas, tem 2 filhas gêmeas em casa que nasceram e que lhe devem estar a ter muito sono e que nasceram prematuros e toda essa situação, entendo. Antes do Pote, jogador do Sporting, é uma pessoa, é um homem, é um marido e um pai. Eu entendo isso tudo. Mas o Rui Borges é que tem que entender, se tem jogadores no banco que lhe podem dar outras ferramentas e outras coisas, tem que agir. Porque é que Simões foi para a bancada, por exemplo? Simões podia tentar no lugar da Morita. Simões podia tentar no lugar do Pote, por exemplo. Porque é que o Trincão não saiu mais cedo? Geni até não entrou mal todo no jogo, mas porque é que só entrou aos 90? E depois já tinha Geni e Fresneda em campo quando acaba por sofrer. Falar aqui das coisas positivas. Rui Silva teve bem naquilo que foi possível e naquilo que foi possível defender, teve muito bem, muito seguro na sua baliza. Apesar que no livre ele faz que vai sair e para a meio. Se calhar, se tem continuado a sua trajetória, tinha cortado a bola e não havia penalti, talvez. Mas pronto, continuando. Maxi Araújo, um jogo excelente, muito bem a defender. Quando teve que subir na segunda parte, subiu bem. Tentou sempre procurar a melhor decisão. Tem uma bola de golo para Fotis. Talvez uma bola um bocadinho mais baixa. Excelente entrada de Geni, a meu ver. Fotis também entrou muito bem. Jogo muito bom do Soares, muito esforçado, sempre a dar linhas, sempre a tentar fazer jogo, a batalhar-se contra os centrais do Braga, com bolas metidas completamente à toa para ele ver se ganhavam no milagre, que não faz sentido nenhum. Excelente jogo do Kenda, apesar do Kenda ter pecado um bocadinho no outro lance na definição ofensiva. Kenda soube gerir os ritmos de jogo, ajudou muito a defender o Sporting. O Kenda teve fortíssimo, sobretudo na primeira parte, no que era o fechar do seu corredor, teve muito bem o Kenda no aspecto defensivo. Na segunda parte, de igual forma. Eu há bocado falei-vos que o Sporting teve em 3-4-3 em muitos momentos. O Sporting chegou a estar a defender em 5-3-2 ao longo do jogo. Não é nada de novo no que foi o Sporting nos últimos anos, certo? Mas o porquê desta mudança para esta partida não consegui entender. Certo é que eu sei que custaram 2 pontos e agora vão ficar a mamar na Xuxa porque só têm futebol daqui a 2 semanas e meia por causa das seleções. Perde-se pontos cruciais na luta pelo tricampeonato. Vai ser uma deslocação a passos para a Taça de Portugal quando se regressar, que há que ter os seus cuidados. Regressa-se com um jogo decisivo, um dos jogos decisivos para a Liga dos Campeões contra o Marselha, uma equipa que pressiona muito alto e é muito intensa na pressão, como era o Nápoles, por exemplo, e como foi o Nápoles. E depois do que eu vi hoje com o Braga, eu tenho muitas dúvidas deste jogo com o Marselha, porque para todos os efeitos, perdeste com o Benfica, perdeste com o Porto. Certo que o Benfica foi no pormenor, com o Porto trabalhaste mal o jogo, facto. Mesmo assim podias ter sacado algo de lá, mas a vitória do Porto é justa e tu podias ter ficado perto de algo, porque tiveste ali uns minutos interessantes para isso, mas mesmo assim, como um todo, o Porto foi melhor e acaba por ser merecida a vitória e preparaste mal o jogo. Com o Nápoles preparaste muito bem o jogo, tiveste muito bem na partida, mas acabas a não sequer sacar um ponto, muito porque eram individuais a atacar e a defender, e com o Braga ias ter um jogo horrível que ias vencendo, mas novamente mau jogo coletivo, muitos erros individuais e mais um erro individual a dar um golo. Não ganhas, empatas, 4 jogos vamos dizer, de nível alto que não vences, vais ter um jogo com o Marselha, depois tens 2 jogos com o Alvercas em casa, Taça da Liga e Campeonato, vamos ver o que é que vai sair do Porto Benfica, mas se eu tenho gostado do Rui Borges, algumas coisas que eu já vi na equipa de Sporting este ano, mesmo naquele jogo com o Nápoles, eu vi muita coisa que eu gostei. Venho para este jogo no domingo, eu só vejo coisas que eu não gostei, não consigo perceber. A equipa da segunda parte de Nápoles tinha ganho este jogo, tinha tido a capacidade de encontrar o espaço que o Braga deixava numa pressão quase a meio gacho. Porque o Braga pressionava alto, mas deixava espaços gigantes dentro do próprio bloco do Braga. As linhas estavam demasiado separadas. É incompreensível. Não pode acontecer. Não sei como é que vai ser o jogo da Taça, não sei como é que vai ser o jogo com Marselha. Há jogadores que vão para a seleção, os outros não vão.
Pá, Inácio teve demasiado errado com bola, o mesmo com Debaste, morta, pá, não sei. Digam de vossa justiça, acho que fiz uma análise mais ou menos dentro do que foi aquilo do jogo do Sporting, do jogo do Braga. Certo é que eu vi muita coisa que eu não gostei no Sporting, um bom trabalho no Braga, um bom trabalho de casa do Braga, na forma como condicionou todo o jogo do Sporting. O Sporting nunca teve confortável no jogo, o Sporting teve sempre intranquilo na partida. Ahm, e acaba por mamar um empate de forma justa para o Braga, porque temos de ser sinceros. Mesmo assim, o Sporting não pode perdoar naquilo que perdoa, que vai criando mesmo no jogo mal conseguido, e não pode ter jogadores a dar golos e a cometer penaltis como se estivéssemos nos infantis.